Vai começar mais um podcast. Os Notáveis, com Patrick Rodrigues. Olá pessoal, eu sou o Patrick Rodrigues e como eu sempre digo, eu criei este canal podcast Os Notáveis para levar a história do nosso povo ao mundo. E hoje eu estou aqui me sentindo muito honrado de ter a presença dessa mulher espetacular. Inclusive, muita gente já tinha falado, Patrick, faz um podcast com a Zeza. Patrick, aí beleza, ótimo. Eu falei assim, vou convidar. Eu fiz o convite e hoje ela está aqui para contar a história dela. Zeza, eu quero agradecer aqui imensamente pela sua disponibilidade. Eu sei que para achar um tempinho lá na sua agenda é difícil, mas você com muita prontidão e muita alegria aceitou o nosso convite, está aqui hoje para falar um pouquinho da sua história. E olha, muita gente falou de você para convidar você e pode ter certeza que o pessoal vai gostar bastante. Seja bem-vindo ao podcast, viu, Zeza? Obrigada, Patrick. Antes de você falar da sua história, eu vou aqui agradecer os meus apoiadores. Enquanto isso, Zeza, eu começo o meu programa sempre com a palavra de Deus, com a direção de Deus. Vou pedir você para pegar um versículo da Bíblia aqui. Enquanto você pega, eu também pego. Eu agradeço aqui os meus apoiadores e eu volto já com a história da Zeza, cabeleireira. Tá vendo o cabelo bonito, gente? Vai ter dicas aqui. Atenção, mulheradas. Mulherada, atenção, hein? Daqui a pouquinho. Pode pegar, Zeza. Agradeço a Clínica São Lucas, um novo conceito de clínica odontológica em Brasília de Minas. Venha conhecer a São Lucas Odontologia, Rua Camilo Prates, no centro. Telefone 99818-0244. Clínica Odontológica São Lucas. Agradeço Jovasson Sonorização, qualidade não se compara, se conquista. Precisou de som para sua festa, para o seu evento? Jovasson Sonorização, áudio profissional, 389-9942-6822. Pilar Materiais de Construção e Pilar Tintas e Acabamentos, em Mirabela e aqui em Brasília de Minas. Olha, esse telefone serve para ambas as lojas, 999555794. Pilar Tintas e Acabamentos, bem no centro da cidade, em frente à rodoviária, agora no centro da cidade. Pilar Tintas e Acabamentos. Drogaria Barbosa, é a drogaria do Barbosinha, na Coronel Sansão, no centro, ao lado da prefeitura. 99207-9819, Drogaria Barbosa. Teobras é Teobras Baterias, Grande Osmar, fica ali na rua Josefina Palma, 451, fone zap 99929-3602 e 3231-1365. Agradeço o Posto Panorama, combustível de qualidade, é no Posto Panorama, ali na Praça Newton Veloso, número 148, no Alto Claro. Eu disse Posto Panorama. RG Despachante, o melhor preço da região. Todos os serviços relacionados com o Detran de Minas Gerais, viu? 99948-5241. Você fala com Vinícius. Direção de Elias Raposo. 999760447. RG Despachante. Hortifruti Wagner. Atacado e Varejo. Avenida Bias Fortes 367. Fone zap 99810-3093 e 99936-8387. Direção do meu amigo Wagner, Hortifruti Wagner. MG Telecom, 100% fibra ótica, sem contrato de fidelidade. Anote o telefone, 99872-9866. MG Telecom. É isso aí, já estamos de volta, depois de agradecer os nossos apoiadores. Agora sim, vamos ver o que Deus falou pra gente, Zeza? Vê o seu aí primeiramente. O amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Romanos 12:9. Amém. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Marcos 14:38. Que legal. É bom fazer as coisas com a direção de Deus, né? Com certeza, viu, Patrick? E eu acredito, Zeza, que a sua vida também, por tudo que você passou, e eu acredito que você teve sempre a direção de Deus, né? Primeiramente, eu gostaria que você se apresentasse, falasse das suas origens. Você é brasiliense? Fala pra gente um pouquinho da sua, vamos dizer assim, da sua infância, das suas raízes, das suas origens. Então, na verdade, hoje eu me considero brasiliense, mas eu não nasci aqui. Eu nasci na região de Ubaí.
Depois, meus pais, quando eu ainda era bem pequena, me levou, né? Foi morar próximo a Luislândia, município de Luislândia, próximo a Campos Gerais. Sim. Um povoado bem próximo a Campos Gerais. Você nasceu em Ubaí? Sim, eu nasci em Ubaí. Tá. E lá eu morei até meus 11 anos de idade. E com 11 anos eu vim para Brasília de Minas para estudar. Morei um período, eu e meu irmão, acho que foi 1 ano mais ou menos. Depois, meus pais e meus irmãos também vieram para cá. Qual é o nome dos seus pais? Meu pai, Antônio, tinha um apelido de Antônio Berruma. Conhecido aqui em Brasília. E minha mãe, Augusta. Eu peço para falar o nome dos pais, porque sempre dá um pouquinho assim... não falou meu nome, não falou... Deixou de mandar um alô. Então, ao decorrer da conversa aqui, se você quiser mandar... alô e falar o nome dos seus parentes, pode ficar à vontade. Bom, então, para não correr o risco de esquecer, né? Já vou fazer logo, né? Um alô para minha família que eu amo, minha mãe Augusta, meus irmãos, minha irmã Sandra, que mora na Itália. Vou falar o nome de cada um, viu, Patrick? Sim, eu ia até te perguntar quantos irmãos. Sim, somos 6 irmãos. Pode falar. Um alô para minha irmã Sandra, que mora lá na Itália. Meu irmão Evandílio, que tem um apelido de Negão, muito conhecido aqui. Casim, Miguel Neto, né? E acho que e os meus sobrinhos, mas não vem ao caso falar o nome porque são muitos. Você falou o nome de todos os irmãos. E minha irmã Zilda. É isso que eu falo. Gente, ainda bem que você perguntou, viu, Patrick? Não vai mandar um alô pra filhona, não? E um alô pra minha filha amada, Isadora. Zé, eu já vou começar a perguntar a você o seguinte. Você hoje é uma das cabeleireiras mais requisitadas aqui dentro de Brasília de Minas, no município de Brasília de Minas e toda a região. Você é muito conhecida, muito famosa, vamos dizer assim. Seu sonho de criança foi ser cabeleireira? Não. Como é que começou? Então, hoje eu entendo que ser cabeleireira não foi só uma escolha, é uma questão também de dom. Mas só que eu descobri isso depois que eu fiz o curso. Na verdade, na minha infância, eu descobri isso por quê? Porque eu me lembro que na minha infância, eu adorava ficar mexendo no cabelo das minhas primas. Na infância? Na infância, quando eu ainda morava lá na roça. Então já tinha Então, nem sonhava, nem sabia o que era, né? Uma cabeleireira era, né, muito assim, simples, ingênua. Então, nem tinha assim, muito acesso, né? Então, mas eu lembro que eu adorava ficar mexendo no cabelo das primas. Minhas primas todas tinham uns cabelão assim, liso, né? Bonito. E eu adorava ficar mexendo no cabelo delas. E aí hoje eu lembro disso e entendo que já fazia parte do dom. Sim. Então na infância já tinha essa... Tinha, né? Lembrando o pessoal que você veio para Brasília de Minas com 11 anos para estudar, mas você não morou em Brasília de Minas muito tempo. Não, eu morei em Brasília de Minas... Não, morei assim, até os 20 anos. Sim, de 11 Aí quando eu tinha 20 anos, de 11 até 20 anos. Quando eu fiz 20 anos, eu fui para a Itália com minha irmã, que mora lá até hoje. Fiquei lá 4 anos. 4 anos na Itália. Isso. Depois retornou a Brasília de Minas. Foi lá na Itália, então, que você fez o curso para cabeleireira? Foi lá a minha primeira experiência. Foi lá que eu comecei a me despertar para isso. Porque eu fui trabalhar num salão de uma amiga minha. Amiga minha não, amiga da minha irmã, né? Hoje também é amiga minha. E assim, ela tinha um salão, eu fui trabalhar como ajudante. Na verdade, minha função lá era lavar cabelo, organizar o espaço. E ali eu fui aprendendo a fazer alguns serviços. Sim. Eu digo assim, porque para a pessoa sair de Brasília de Minas para ir morar em outro país, como que foi essa adaptação? Você sabe por que eu estou te perguntando isso? É porque veio aqui no meu podcast a Amada, ela mora em São Paulo hoje. Ela é esposa do Felipe, o Felipe que me despertou o desejo de colocar o podcast. Ela veio aqui, ela saiu da Paraíba. É assim, uma coisa bem comparativa. Ela saiu da Paraíba para morar em São Paulo e lá ela se tornou cabeleireira. E hoje é uma das cabeleireiras mais requisitadas dentro de São Paulo. Ela desenvolveu uma progressiva lá, coisa que ela mesma inventou, uma progressiva que ela até fez a propaganda aqui. Ó, gente, pode fazer a progressiva e molhar o cabelo, que não vai, sabe? E eu achei muito interessante que ela teve uma adaptação em São Paulo, que ela saiu lá da Paraíba, assim, climas diferentes. E você, morando em outro país, como é que foi? Então, no início, eu gostei. De cara, assim, na medida que eu fui aprendendo... Você chegou lá bem nova, né? Sim.
Sim, eu tinha 20 anos, mas na verdade, assim, quando eu lembro, né, de como que eu era, eu via que eu ainda... Assim, eu acho que uma menina de 15 anos hoje tinha muito mais conhecimento do que eu com 20 naquela época. Também, né, mudou muito tudo, né, Patrick? As coisas mudaram bastante. Então, assim, ali eu já fui me identificando com algumas coisas. Eu lembro que eu pegava a cabeça das bonecas que tinha lá, né, uns manequim que tinha lá, e ficava tentando fazer penteado. Nas bonecas. E nem imaginava, só que assim, devido à pouca idade, à imaturidade mesmo, eu não tinha certeza se era o que eu queria. Então, assim, isso veio aflorar mais depois que eu voltei pro Brasil. Então, lá deu início, vamos dizer assim? Deu início. E foi lá que você fez o curso? Não. Não, foi aqui? Não foi aqui. Foi no aqui. Senac, em Montes Então, Claros. lá na Itália, você despertou o desejo por estar ali ajudando. Exatamente. É porque foi o emprego que surgiu na época. Eu queria trabalhar. Aí surgiu, eu fui. E aí eu comecei, me identifiquei com uma coisa aqui, outra ali. Aí agora eu quero fazer uma pergunta bem interessante para você. Sim. Mesmo lá, trabalhando na Itália, como ajudante, Sim. ganhava mais do que aqui no Brasil? O salário era bom? Assim, estou fazendo uma pergunta bem discreta. Olha, para aquela época, assim, porque eu era ajudante, então eu não ganhava como, por exemplo, a outra ajudante que fazia de tudo. Eu ganhava menos. Mas assim... Mas eu falo uma comparação com o Brasil. Sim. É uma comparação com o Brasil mesmo. Mesmo sendo ajudante, o que você ganhava lá compensava mais do que tá aqui no Brasil? Não, com a minha realidade hoje, não. Não, eu falo naquela época. Naquela época? Isso. Sim, com certeza. Melhor, né? Com certeza. Porque a realidade sua aqui hoje, com certeza, é totalmente... Porque a minha realidade também naquela época que era completamente diferente, né? Então, comparando com a minha realidade naquela época, com certeza. Porque tem muita gente, eu falo isso, Zéza, porque tem muita gente que tem o desejo de trabalhar e tem um sonho de sair para fora e tem dificuldades. Tem dificuldades. Eu acredito que você deve ter encontrado bastante. Com certeza. Né? Uma moça jovem, saindo aqui de Brasília de Minas, morando em outro país, apesar que tinha sua irmã lá, né? Sim. Mas não deixa de ter aquela saudade daqui. Exatamente, né? Gente. Eu sofri muito de saudades. E dava vontade de vir embora? Dava. Assim, devido à saudade... Com alguns meses, a gente, principalmente nos primeiros meses, Patrick. Depois você vai acostumando, porque a gente vai também fazendo outras amizades, né? E você vai se adaptando. Mas até se adaptar, a saudade, ela castiga. Teve que aprender a falar outra língua? Sim, aprendi, não esqueci. Legal isso. Isso é muito bom, eu gosto de pessoas que vão para outra... Eu falo em outra situação, assim, outros costumes. E a comida, como é que... Muito boa. Eu sempre fui boa de garfo, então... Então a comida para mim não foi um problema, Patrick. Legal, isso é bom. Isso é bom, gente. Ó, gente, o podcast é para isso mesmo, é para contar história. E hoje tem uma mulher aqui que venceu na vida. Hoje, como ela disse, né, a realidade hoje, Zéza, hoje dentro de Brasília de Minas, toda mulher quer ter um horário lá na agenda da Zéza para cuidar dos cabelos. E outra coisa, Zéza, uma coisa muito importante que eu não vou deixar para perguntar depois, já vou perguntar agora. Você, como cabeleireira, você também se considera como se fosse uma psicóloga? Porque eu tenho certeza que a mulher vai para o salão não somente para cuidar dos cabelos, mas também para desabafar, para falar. É isso Patrick, mesmo? Você foi num ponto que engraçado que a gente nem tinha falado nada sobre isso. E a coincidência, né? É incrível, porque... É tanto que isso acontece que chegou um ponto da minha vida, assim, de eu ficar questionando mesmo se eu estava no lugar certo, porque chegou um momento assim que eu comecei a ficar meio confusa. Porque era tanto assim as situações que acontecia lá no salão, de clientes chegar, desabafar, e depois eu receber aquela mensagem, né? Recebi isso diversas vezes de clientes. Zéza, eu acho que você deveria ser uma psicóloga, você me ajudou tanto, você não tem noção, tô amando o meu cabelo, mas melhor ainda foi a conversa. É isso que eu tô falando. Então, assim, aconteceu tanto que depois eu comecei assim, falei assim, gente, será que eu não tinha que mudar de profissão? Isso é legal, mas depois eu tive a resposta também, Patrick. Eu digo assim, quando veio essa dúvida, será que eu tenho que mudar? Você chegou a pensar em fazer psicologia? Cheguei, mas confesso que eu tinha preguiça. Porque, assim, eu também fiz administração, né? Eu formei em administração.
E aí, depois que despertou isso, né, que eu comecei esses questionamentos, eu fiquei pensando assim, por que eu não fiz psicologia? Só que aí eu já não tinha, assim, devido também à demanda do trabalho, né, eu não tive, assim, muita disposição para fazer. Quando você se formou, você lembra da sua primeira cliente? Lembra do primeiro cabelo que você fez? Nossa, Patrick, aí você... fui longe, né? Você foi, mas eu tô achando que eu lembro. A minha primeira cliente aqui, né, em Brasília de Minas. Isso. Porque antes de eu montar meu salão, eu fiz algumas experiências em outros salões em Montes Claros, que eu morava lá. Sim, Só sim. que lá eu não vou lembrar com certeza. Não, eu falo assim... Mas aqui em Brasília de Minas eu acho que eu lembro. É porque... Eu nunca tinha pensado, mas agora que você perguntou, eu fui lá e... E como é que foi? Eu falo, não precisa citar o nome da pessoa, sim. não tem problema. Eu falo assim, como é que foi? Você se agradou do serviço que você prestou? Sim. É. E a cliente também. A cliente gostou? Isso é legal. O podcast é justamente isso. É pra gente contar a história. Inclusive, uma das mulheres que vieram aqui, porque eu digo que as mulheres, elas abrilhantam ainda mais o programa. A Fabrícia, ela veio aqui e contou a história dela, mulher espetacular, inclusive é coautora de um livro, né? E ela falou, chama Zéza. Além dela, outras pessoas também falaram. E é justamente isso, Zéza. O objetivo é mostrar para quem está em casa, que talvez tenha um sonho de ser cabeleireira ou, quem sabe, outra profissão, mas talvez ela não se disponibiliza a correr riscos, a ir atrás, a procurar desenvolver. E você é um exemplo de uma pessoa que correu atrás e que hoje é bem requisitada. Quando hoje fala assim, Zéza é uma das melhores cabeleireiras de Brasília de Minas, como é que você se sente? Assim, é interessante você falar isso, porque quando eu comecei a ouvir isso muito, eu ficava meio assim impactada. Porque eu não tinha assim... Eu me considerava boa no que eu fazia, Sim. mas eu não tinha assim dimensão de como as pessoas me viam, entendeu? Aí, na medida que... Eu até chegava para minha parceira Luana, minha querida Luana, que eu faço questão de mandar um alô, Luana, Fabrícia, minha amiga também. Luana, além de uma grande amiga, minha parceira. Então, assim, eu lembro assim que eu chegava para ela e falava assim, Lu, será que é tudo isso mesmo? E ela falava assim, nossa, você parece que não tem dimensão. Ela falou assim, eu sempre soube disso, entendeu? Mas assim, a gente parece que, não sei se é devido à simplicidade, a gente tem uma dificuldade de se ver da forma como as pessoas veem a gente. Durante essa caminhada, a sua caminhada, o que foi mais difícil? Teve algum... Vou mudar a pergunta. Teve algum momento que você pensou em desistir? Várias vezes. A gente, Patrick, nós, assim, isso é ser humano, né? O ser humano é isso. Os questionamentos sempre vêm. Às vezes, os questionamentos vêm não é nem por causa da profissão, é porque muitas vezes a gente não está num momento bom, né, assim, psicologicamente. E isso faz muito, né? A gente fazer vários questionamentos. Dessa vez mesmo, né, que as pessoas falavam muito sobre eu ser psicóloga, né? Eu questionei. Aí depois, quando eu voltei, porque eu também estava passando por um problema, então eu estava sem poder trabalhar, que foi quando eu tive uns problemas aí de chikungunya, né? Então eu fiquei um período sem poder trabalhar e foi a época que eu mais questionei, porque eu não estava aguentando trabalhar. Mas depois que eu voltei a ter contato com meus clientes, aí eu já encontrei a resposta. Eu falei, não, eu estou no lugar certo, Deus me plantou aqui e é aqui que eu preciso florescer. Então, você teve um momento que você pensou em desistir de ser cabeleireira para ser psicóloga, vamos dizer assim. Não, eu pensei, sim, você colocou, mas... Isso pesou na balança? Pesou. Olha, que legal. É bem interessante isso. Pensei, assim, voltar a estudar, mas depois faltou disposição. Mas assim, eu faço questão de deixar claro, assim, foi um momento porque eu estava fragilizada, entendeu? Sim, sim. Então, mas depois que eu voltei a trabalhar, aí eu entendi que eu estava no lugar certo. Ô Zéza, você trabalha não com, eu digo assim, não somente com a beleza exterior da pessoa. Seu público é feminino, né? Sim. É feminino. Você trabalha não somente com a beleza exterior, que é o cabelo, tem a Luana, que é a maquiagem e tal, mas você trabalha com a alma das pessoas, com o sentimento das pessoas. Sim. Como que é isso para você? Como que é ter essa responsabilidade? Puxa vida, eu preciso fazer isso aqui porque eu tô lidando não somente com um ser humano
corpo físico, mas também com a alma e o sentimento da pessoa. Como que é isso? Então, eu faço essa reflexão muitas vezes, sabe, Patrick? Às vezes eu estou ali atendendo o cliente e às vezes ali no meu silêncio mesmo, enquanto eu estou atendendo, eu penso exatamente isso. Falo assim, eu tenho que entender que não é só um cabelo, não é só um procedimento, não é só um serviço que eu estou vendendo. É uma alma que está aqui. É uma pessoa com uma história que eu não conheço. Então, é um território, né, sagrado, onde eu preciso ter muita responsabilidade. E para que as pessoas entendam, a Zézia falou que teve um momento que eu pensei em ser psicólogo, pensei em estudar. Não que a profissão de cabeleireiro não precisa estudar. Tem que estudar. Tem que estudar. Tem que fazer cursos, né? Tem que estar, sim, com certeza. Tem que estar sempre, assim, atualizando. Né? Porque é um mercado, assim, que tem sempre novidades e a gente tem que estar adaptando, né? Tem que estar atualizando, tem que estar aberta às mudanças. Agora mesmo um grande desafio, né? Hoje eu vejo, assim, o Instagram é uma ferramenta de trabalho. Verdade. Então, assim, não tem essa... eu não gosto de fazer vídeo, eu não gosto de postar nada. Eu entendi que na minha profissão essa ferramenta fez toda a diferença. Verdade. Eu preciso aprender muito ainda. Eu ia justamente perguntar isso a você, porque quando você começou, eu acredito que não tinha essa tecnologia que eu digo assim, na questão de fazer vídeo, igual você falou, é bem diferente. Como que foi esse processo de adaptação, de aperfeiçoamento? Sobre essa questão tecnológica mesmo, na internet, para você sentiu uma dificuldade? No início, sim, porque eu sentia muita vergonha. Então, assim, eu lembro que quando eu fui fazer, principalmente quando eu fui fazer a parceria com Luana, né? Porque até então eu tinha meu salão. Luana, ela é influência, né? Exato. Então, assim, eu tinha meu salão, então eu não estava acostumada a fazer isso, né? Fazia do jeito que eu queria, do jeito que eu sabia, sem muito conhecimento. E, então, quando a gente foi fazer a parceria, a gente fez um treinamento com uma profissional do Sebrae, e ela nos orientou. Aí, quando ela disse a importância de postar ali vídeos, né, fazer vídeos, para buscar ter esse contato com o cliente, né? Aí eu falei, não, essa parte eu não dou conta. Só que aí eu fui treinando, assim, eu achei que não dava conta, mas eu entendi a importância. E aí eu fui treinando, e assim, eu tenho dificuldade até hoje, para te falar a verdade. Sim, só que assim... Tem dia que eu tô mais... Como que eu posso dizer? Eu tô mais à vontade para fazer. Então, esse dia é melhor. Mas tem dia que nem tanto, né, Patrick? Eu acredito que para a mulher é um pouco mais difícil, porque ela preocupa mesmo. Não, o homem não. Vai de qualquer jeito. A mulher não, ela preocupa. Inclusive, eu vou até revelar aqui, acho que eu posso falar. Antes da gente começar a gravar, às vezes, eu preciso de um espelho. Então, tem esse cuidado, né? Falei. Gente, espelho faz parte da minha vida. Meu salão é cheio de espelho. E tá certo, não. Zézia, a gente falando sobre essa questão de mostrar para as pessoas aquilo, passar para as pessoas aquilo que você tem dentro da sua alma. Eu fiz uma entrevista agora recentemente com o pessoal do Buriti do Meio, a região dos quilombolas. Eles trabalham fazendo potes, esculturas de barro, sabe? E eles falaram uma coisa muito interessante, que a dona das Neves, ela falou assim, Patrick, toda vez que eu estou fazendo uma peça aqui de barro, eu estou colocando aqui o meu sentimento. A pessoa, quando compra essa peça, está levando um pedacinho de mim. Como que é? Para você também é desse jeito? Quando você está ali trabalhando, fazendo o seu trabalho, você coloca o seu sentimento ali também? Eu nunca parei para pensar assim, mas com certeza. O amor, né? Então, assim, fundamental, né? Eu vejo assim que é uma profissão que requer muito amor. E eu tenho consciência que é uma profissão assim que eu realizo com amor. Às vezes tem determinados procedimentos que eu faço lá que as próprias pessoas que trabalham ali comigo falam assim, como é que você tem paciência? Às vezes eu escuto do próprio cliente. Às vezes o cliente fala assim, tem que ter muita paciência. Eu falo, tem que ter muito amor. E assim... Tem hora que eu mesmo me pergunto, mas por que será que eu gosto tanto de fazer isso? Algo que as pessoas acham tão difícil. Quem tá por fora... Só que assim, no momento que eu tô ali fazendo, executando, realmente é trabalhoso, né? Mas, determinados procedimentos. Mas eu já tô sabendo, eu já tô pensando o que é que eu quero lá na frente. Eu já tô imaginando aquela cliente, como que ela vai sair. Então, assim...
é todo um processo, passa todo um filme na minha cabeça. Então é justamente o que a dona das Neves falou, entendeu? É igual quando eu vou fazer uma entrevista, eu já sei o que eu tô gravando ali, mas já sei o que eu vou editar, o que eu vou colocar. Então, realmente tem um pouquinho da sua alma, do seu espírito, tem. né? É que eu nunca tinha parado para pensar, mas tem. Eu acredito que você não tenha parado para pensar. Isso é porque o seu dia é muito movimentado, muito cheio. Às vezes, talvez você não vai cansar como uma pessoa que está trabalhando na enxada o dia todo, mas o psicológico da gente fica bem, como se diz, cansamente pela correria. Patrick, você falou num ponto aí que eu prefiro até falar sobre aqui, até para as pessoas não romantizar muito. Porque, assim, é uma profissão linda. A conclusão que eu tiro da minha profissão é que é uma profissão que realmente precisa ter muito amor, porque tem seus desafios, né? É uma profissão que você precisa ficar em pé praticamente o dia inteiro. O dia todo. Você levanta muitos braços. Então, tudo isso, no final do dia, você sente ali, né, as consequências. Ok. Mas o amor compensa tudo isso. E, assim, a questão que eu falo de romantizar é porque, assim, por mais que eu me sinta realizada na minha profissão, por mais que eu tenha muito amor, tem os desafios que não são poucos. Por exemplo, eu sei que a minha profissão, dependendo do lugar, seria diferente também. Se eu morasse numa cidade, por exemplo, como São Paulo, uma cidade maior, seria totalmente diferente da minha realidade sendo cabeleireira em Brasília, de Minas. Financeiramente falando? Exatamente. Seria melhor. Não só financeiramente, é porque, assim, é a parte do financeiro, né, no final das contas, mas o que eu quero dizer é sobre, por exemplo, tem meses que é muito parado. Então, muitas vezes o desconforto não é a falta de tempo. Muitas vezes o desconforto é de você não ter cliente. Entendi. Entendeu? Então, assim, vai ter dias da semana, vai ter meses que você não vai atender muita gente. Então, assim, não adianta eu fingir porque eu tenho muita cliente, porque talvez muita gente admira meu trabalho. Então, assim, o que é que eu quero dizer? Eu estou dizendo isso não é para desanimar as pessoas, é para as pessoas terem uma consciência da verdadeira realidade. Mas é justamente isso que eu quero que você passe para as pessoas. Exato. E aí é que o amor entra, né? Porque quando você ama, você não desiste por isso. É verdade. Então, eu vejo, assim, muitos profissionais passaram por ali comigo e muitas desistiam nesse momento. Então, quando chegava nesse momento, Zéza não está tendo cliente, e desistia. Ia embora. E aí eu pensava assim, gente, é preciso muito amor para permanecer, porque eu sabia que era só uma fase difícil, que depois os momentos de movimento compensa aqueles momentos. Você falou uma coisa interessante, pessoas passaram lá para trabalhar com você. Sim. Como é que você encara essa questão da concorrência? Por exemplo, você dá curso? Sim, já dei curso e pretendo dar. Pois mas quanto mais cursos você der, não vai aumentar mais a concorrência para você? Como é que você encara isso? Nossa, é uma coisa assim mágica. Sabe qual é a minha maior alegria no curso? É saber que eu tô ajudando uma pessoa a realizar um sonho. Assim, é uma coisa que eu não sei nem te explicar, assim, Patrick, porque não tem preço. Eu não sei por que eu sinto isso, mas o sentimento que eu tenho é esse. Assim, a minha alegria de ver que através de mim, que com a minha ajuda, alguém está se lançando no mercado de trabalho que eu já conheço e que eu me identifico tanto. Zé, eu perguntei para você se você lembra da sua primeira cliente, você falou que sim. Você teve algum momento de frustração? Tipo, a pessoa falar assim, eu não gostei. Demais. E como é que é? É porque, assim, a vida da gente é um processo, né, Patrick? E dá para consertar depois de pronto? Sei lá, é isso que eu quero saber. Então, eu sempre fui aquela pessoa, assim, que eu sempre busquei melhorar naquilo que eu via que não agradava. Só que, é outra questão. Na medida que você vai aprendendo, vai amadurecendo, você entende também que erros acontecem com qualquer um, né? E assim, e nem sempre é questão de erro.
também são vários fatores, Patrick, que levam a esse tipo de coisa. Embora não seja assim uma coisa que aconteceu com muita frequência, porque na verdade eu acho que a maioria das vezes a frustração foi mais assim por uma cobrança minha, entendeu? Assim, de achar que eu poderia ter sido melhor. Então, as frustrações que eu vivi mais de acordo, assim, com o meu trabalho foi nesse aspecto, entendeu? Mas assim, de não agradar o cliente, já aconteceu, sim. Então, assim, naquela época ali de mais imaturidade, né? A gente fica mal mesmo. Mas hoje a minha forma de lidar com isso é completamente diferente. E quando a cliente fala assim, não gostei não, o que você fala? Eu tô tentando lembrar aqui de alguma situação que isso aconteceu e como que eu agi. Poxa, assim, é que eu fico imaginando assim, então, peraí. Vamos tentar consertar aqui, mas e se você fizer novamente o procedimento e a pessoa falar, continua não gostando, e aí? Eu acho que na maioria das vezes que eu vou e mexo assim, a pessoa acaba gostando, né? Mas já teve situações assim da pessoa parecer que gostou ali na hora e depois ficar mandando mensagens. Só que aí o que eu aprendi? Nem tudo é com a gente. Tem situações... Eu falo que certas guerras, elas são interiores, entendeu? Então, assim... Olha só, tá vendo, gente? Certas guerras, elas não compensa a gente entrar, não, sim, sabe, Patrick? Sim, sim. Então, assim, hoje eu aprendi, assim, observar até onde que eu tenho a ver com isso. Sim. Então, mesmo que o outro está querendo direcionar para mim, hoje eu consigo, assim, ter essa capacidade de perceber quando eu realmente tenho a ver com aquilo ali ou não. E quando eu vejo que a falha é minha e eu percebo, eu procuro corrigir. Você falou isso aí, agora eu lembrei que teve um fato recente que não foi tão distante, né? E assim, a minha reação, eu estava viajando, eu liguei para a pessoa, pedi desculpa e tudo mais. Então, assim, eu sei que quando eu vejo que o erro é meu, eu tento, né? Me desculpar, sim. explicar e tudo, tentar amenizar a situação. Se a pessoa aceitar, ótimo. Se ela não aceitar também, eu não fico ali me martirizando por isso. Entendi. Eu estou perguntando isso porque as pessoas, eles veem as coisas, eu digo assim, as pessoas veem seu Instagram com os vídeos, é tudo muito bonito, mas as pessoas não sabem o que você passou, os desafios que você passou, que você teve que enfrentar para chegar até ali. Exato. Né? Aí muita gente fala, você foi Nizesa, nossa, que legal, hein? Você foi na melhor cabeleireira, que as mulheres comentam, né, uma com a outra. Acho que a melhor propaganda é essa, boca a boca, essa propaganda que uma vai espalhando para a outra. E não deixa de crescer a sua responsabilidade, né, Zéza? Eu digo assim, porque a mulher, quando ela chega ali, ela quer uma transformação, ela quer curar não somente o visual, como eu já disse, mas também curar talvez uma ferida que está na alma, alguma coisa assim. Isso, né? É sobre isso que eu falo, quando, por exemplo, hoje eu consigo perceber, por exemplo, já teve situações, né, de clientes que elas fazem alguns procedimentos em casa, né? Muitas fazem isso. Fazem procedimentos em casa. Elas mesmas. Procedimentos e depois elas não suportam nem olhar no espelho. E chega lá bem assim, Zéza, me socorre aqui que eu fiz uma besteira. Olha o que eu fiz. Ou alguma que corta, outra que joga uma coloração que não era a desejada. Tudo tem isso, né? Então, assim, eu aprendi, quando você fala sobre ser psicóloga, então, assim, é isso aí que a gente precisa realmente ter um olhar... não só como cabeleireira, né? Sim. Mas um olhar além. Humano mesmo, né? Exato. Porque, às vezes, o problema está no cabelo. Mas aquilo ali é só um reflexo do que está no interior. Isso. Mal resolvido. E é onde eu não tenho acesso. Você falou uma coisa bem interessante e vai servir de dicas agora. A partir de agora são dicas. Qual a importância de procurar um profissional que nem você? As pessoas te procurar. E não fazer em casa, como diz, né? Quais os riscos que essa pessoa corre? Eu digo, porque não deixa de mexer com química, né? Quais os riscos que a pessoa corre de tentar fazer em casa? E qual a importância de procurar um profissional? A importância de procurar um profissional é exatamente para evitar essa frustração maior depois. Porque, assim, qualquer procedimento realizado no salão, embora pareça simples, é de suma importância.
Por exemplo, você pode pegar só a franja de seu cabelo e cortar. Mas se você corta ela de forma errada, aquilo ali gera uma frustração, gera uma dor na pessoa, né? Porque a pessoa olha no espelho e não suporta nem ver, né? E assim, é de muita importância a pessoa entender isso, que ela não é capacitada para fazer aquilo ali. Sim, sim. Que ainda que ela pensa que vai dar conta... Assiste um vídeo na internet, acha que vai fazer, né? Não é simples assim, requer conhecimento, entendeu? Requer um conhecimento, por mais simples que pareça ser o procedimento. Você dá dica até na questão da coloração? Às vezes a pessoa, eu quero pintar meu cabelo de tal cor. Você já chegou a falar, eu acho que não vai dar certo com você. Faço. É? Isso é bem uma característica minha, assim. Quando o cliente chega querendo fazer qualquer procedimento, que ao meu ver, o cabelo... Por exemplo, às vezes tem um cabelo que não está com uma resistência boa. Sim. Então, dependendo da química que ela quer jogar, o cabelo não vai suportar. Então, eu procuro sempre pedir o cliente para vir fazer uma avaliação. E na avaliação ali eu já consigo detectar se o cabelo suporta ou não. Suporta ou não. E se a pessoa insistir e quiser fazer, aí eu sugiro fazer um teste de mecha. Porque no teste de mecha não tem erro. Eu provo para a pessoa que o cabelo não aguenta. Quando o cabelo está fraco, você falou que não suporta, ele está fraco, é Sim. isso? Tem algum procedimento que faz o cabelo tem tratamentos. fortalecer? Então, quando a pessoa quer muito, por exemplo, fazer uma descoloração, né? E o cabelo está fragilizado, porque às vezes ali já tem uma progressiva, já tem uma selagem, tem outras químicas. Eu sugiro ela a fazer uma avaliação, um teste de mecha, né? E aí, quando eu vejo ali que realmente não aguenta, aí eu falo para ela fazer o tratamento para preparar aquele cabelo para receber aquela química que ela tanto quer fazer. Tem algum procedimento que eu vejo muitas mulheres, eu queria tanto que meu cabelo crescesse e tal. Sim. Tem algum procedimento, assim, que favorece o crescimento do cabelo? Sim, tem procedimentos que favorecem. Mas eu sempre deixo claro para elas, favorece, ajuda, mas não faz milagre. Né? Porque tudo é um processo, né? Tem que ter paciência então, assim, também, tem que ter paciência, tem que fazer direitinho e aguardar o processo para ter o resultado que quer. É igual a transição. Não sei se você sabe. Transição? Por exemplo, hoje o que acontece? Teve um período que a moda do momento era cabelo liso. Então, todo mundo alisava o cabelo. A maioria das pessoas alisava o cabelo. Então, hoje, a gente já está num período que as pessoas aceitam melhor o cabelo natural, o cabelo afro, os cachos, entendeu? Sim. Então, hoje, devido a essa aceitação, graças a Deus, muita gente vem inspirando uma a outra, sabe? Sim, sim. E aí, muita gente hoje quer fazer a transição, que é sair da química para voltar para o natural delas. Tá. Eu tô rindo aqui porque eu lembrei de uma coisa. Isso é do tempo dos meus avós. Eu escutava minha avó falando, não vai cortar o cabelo agora não, porque a lua não tá cheia. Sim. Que a lua não tá... Tem isso mesmo? Olha, Patrick... Se você for frustrar alguém... Não, duvidar eu não duvido. Quem sou eu? Porque eu não tenho nenhum conhecimento aprofundado nisso, né? Pra falar que funciona ou não funciona. Pra te falar a verdade, eu não sei se funciona. Mas eu nunca orientei ninguém a olhar a lua e eu também nunca olhei. Nem para fazer no meu cabelo e nem das clientes. É porque é interessante porque essa questão de olhar a lua serve para pescaria. O pessoal fala, a lua não tá boa para pescar, não. Até podas de árvore. Sério? Outro dia eu fui podar. Eu não sabia. Fui podar uns pés de laranja que eu tenho aqui no fundo, aqui no quintal, e a pessoa falou, olha a lua primeiro. Se ela estiver cheia, pode podar, que vai brotar e tal e tal. Eu falei, imaginei que o cabelo deve ser a mesma coisa, que o pessoal tem essa questão, né? Apesar que, às vezes, eu comparo, né? Às vezes, assim, quando a pessoa fica ali naquela dó de cortar o cabelo, e o cabelo precisa, às vezes, não cortar a pontinha, a gente não vai resolver. Tem que cortar mais, dependendo da situação do cabelo. E aí eu vou e dou um exemplo. Eu falo assim, imagina uma planta que está cheia de folha seca. Quando tirar as folhas secas, não fica mais bonita a planta? A mesma coisa é o cabelo. Eu estou observando você uma coisa e eu vou até te fazer uma pergunta na questão do lado profissional mesmo. Eu estou vendo que você pôs uma coloração no seu cabelo e deu muito certo. Gente, eu não entendo nada disso, viu? Eu tô perguntando justamente por isso. E deu muito certo com o tom da sua pele. Sim. Dá para fazer essa avaliação, assim, para... Dá. Ornar? Dá. Eu lembrei de uma colega minha, que é sua cliente, a Samanta. Ela fala ornar, é combinar. Sim, Samanta é nossa cliente lá, sim. Então dá para fazer isso? Dá sim. O que eu faço?
Porque, é claro, né? Hoje a gente busca recurso no conhecimento de outras pessoas também. Por exemplo, hoje tem um procedimento que chama coloração pessoal. E a coloração pessoal, ela ajuda a revelar as cores que mais realça a beleza natural da pessoa. Eu faço esse procedimento, esse serviço? Não, eu não faço. Você não faz? Mas eu tenho parceria com quem faz. Então, o que eu faço? Às vezes a cliente chega lá no salão, né? E está em dúvida que coloração que ela joga. Eu queria fazer meu cabelo assim, mudar a cor, mas eu estou insegura. Então, o que eu faço? Eu indico a profissional que faz, para ela ter mais segurança. Eu falo, você procura. Inclusive, eu tenho parceria com a Ana Laura, que faz esse trabalho. Que legal. Inclusive, Ana Laura, eu fiz com ela e me ajudou muito nas escolhas, assim... você fica mais seguro até para escolher ali uma roupa, entendeu? Uma cor que combina mais com você. Ela me deu dica, por exemplo, sobre a cor do meu cabelo, porque antes eu iluminava meu cabelo, ele ficava um pouco mais claro. Sim. E com ela eu descobri que o meu cabelo não pode ser tão claro. Olha só. Não é que não pode, poder pode. Só que assim, não valoriza tanto o meu tom de pele, entendeu? Você chegou aqui, eu já percebi. Então, entendeu? Graças às orientações de Ana Laura. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, já vou te fazer outra para eu não esquecer, para não cortar meu raciocínio. Primeiramente, eu vou querer que você já deixe aqui o endereço do salão, o que você faz lá, é claro, vai fazer a propaganda do salão. E outra coisa, eu vejo também que as pessoas falam muito, isso é porque eu escuto muita conversa de mulher, viu, gente? Eu fico observando o que as mulheres conversam. Quando a mulher está grávida, tem alguns procedimentos que ela não pode fazer? Sim, Antes de responder, já deixa o endereço e fala do seu salão. Faz a propaganda, vende seu peixe aí. Sim, eu tenho um estúdio. Deixa eu só corrigir. Gente, aqui eu sou antigo, eu falo salão, é estúdio hoje, viu? Salão, estúdio, assim, às vezes eu falo salão também. É porque a gente acostumou, mas a gente batizou lá como estúdio. Não, mas como se diz, a gente tem que acompanhar a evolução. Hoje é estúdio. Hoje é estúdio. Pode falar. Então, tem o estúdio que fica ali próximo à Igreja do Rosário, na Rua João da Cunha, número 23, no bairro Rosário, ao lado da Igreja do Rosário. Você trabalha junto com a Luana? Trabalho junto com Luana Mello, é o estúdio Zéza Santos e Luana Mello. A gente trabalha juntas porque a gente também trabalha com noivinhas aí, atenção. Fazemos um trabalho juntas ali, a noiva faz a maquiagem com Luana e já vai para minha sala. Olha aí. E é tudo no mesmo espaço. Já sai de lá prontinho. Exatamente. Que legal. E temos vários outros serviços. Tem minha irmã que trabalha comigo, Zilda, tem Rosa que está comigo já há muito tempo, que trabalha com depilação, com banho de lua. Já são quantos anos, Zé? Você trabalha nesse ramo? Vai fazer 14 anos. 14 anos. Tem credibilidade para falar do que ela está falando aqui, viu, gente? Enfim, você quer deixar o telefone de contato? Sim. Eu te perguntei porque outro dia hackearam sua conta. Hackearam minha conta, sim. Fiquei muito triste. Mas deu tudo certo, né? Deu tudo certo. Deixa aí o seu telefone de contato. O Instagram também? Sim. O Instagram é Zéza Santos, Espaço de Beleza. E o telefone é 3899... É que são 2 telefones, peraí. 38999-421153. Certo. E você quer falar outro? Ou você não sabe de cor? Não, pode ser esse. É porque esse na verdade... Esse pessoal é seu não, né? Esse é o meu pessoal. É o seu, né? Tá. Então tá aí, gente. Quem quiser... eu tenho certeza que vai ter um espaçozinho na agenda lá dela. Sim. Ela é muito requisitada, mas ela é igual coração de mãe, sempre cabe mais um, coração de mãe. Zé, então, aquilo que eu te perguntei, sobre a questão da pessoa gestante. Tem alguns procedimentos que ela não pode realizar. Não. O que eu faço? Assim, eu falo aquilo que eu ouço, né? Porque quando o cliente me procura e está gestante, eu falo o seguinte: procura o seu médico, e se o seu médico te orientar, é que eu vou fazer. Então, assim, eu não tenho como falar, né? O que pode e o que não pode. Sim, sim. Mas o que eu aprendi nesse decorrer do tempo é porque muitas profissionais que me procuram, e eu falo isso, elas vão no seu médico e voltam, por exemplo, para fazer luzes, né?
e fala assim que é porque certos procedimentos não pode, porque quando tem contato diretamente com o couro cabeludo. Mas as luzes, como você deixa um distanciamento da raiz, então já pode fazer. Mas isso não é orientação minha. É orientação que minhas clientes repassam do médico. Então, eu já realizei procedimentos químicos em gestante? Sim. Mas depois que elas vão no médico e voltam, entendeu? Você sempre faz com a orientação médica? Isso, com a orientação delas lá, né, com a médica. Zéza, eu estou fazendo perguntas aqui baseadas em coisas que eu ouço. E podcast não tem pauta. Eu gostaria de que você falasse algo que eu não te perguntei, que você quer deixar registrado aqui. Talvez eu não tenha feito uma pergunta e é uma coisa importante que você que gostaria de deixar registrado. Tem alguma coisa que eu não perguntei e que você quer deixar registrado? Quer falar sobre o assunto? É porque eu praticamente não entendo muito de questão de cabelo de mulheres, né? É baseado mesmo com o objetivo de você trazer aqui a sua história, trazer as dificuldades, as suas vitórias, enfim. Tem alguma coisa que eu não perguntei que você quer? Bom, não me lembro, mas assim, posso estar falando sobre... É isso que a gente estava falando, né? Tem seus desafios, mas é uma profissão muito bonita, é uma profissão que, se a pessoa se identifica, vale a pena investir, porque é um mercado que só cresce, né, no mundo, em qualquer lugar. É um mercado que cresce. Temos prova, né, aqui em Brasília de Minas, o tanto que está crescendo nessa área. E hoje você, com a sua realidade, você não voltaria para a Itália? Eu fiquei sabendo recentemente, você estava lá. Eu estava na Itália, eu fui passear. Não para trabalhar, para passear. Então, para ser sincera, Itália é um lugar maravilhoso. Eu acho difícil alguém na Itália não pensar na possibilidade de voltar. Tá vendo, gente? Vocês podem perder as asas aí, ó. Eu tenho que ser honesta, né? Eu tenho que falar. Não, então, tá assim, é difícil, isso passa, assim, pela cabeça, né? Mas a gente também precisa ter o pé no chão, né, Patrick? Então, eu entendo, assim, que embora a tentação seja grande, porque a Itália realmente é um país muito bonito, é um país, assim, onde tem uma qualidade de vida que é almejada por muita gente, é difícil uma pessoa ter acesso àquela realidade e não ter vontade de viver aquilo ali. Mas a vida da gente, né, tem tantas outras coisas também que é importante, igual tem minha filha que estuda aqui, tem meu trabalho que eu amo, tem minhas clientes. Então, assim, por mais que é um lugar assim, que realmente chama a atenção, que desperta esse desejo na gente, mas eu tenho consciência da importância daquilo que eu construí aqui. Entendeu? Aí, diante disso, eu te pergunto, se fosse para voltar no passado, faria tudo de novo? Você falou que a profissão é muito bonita e tal, mas você enfrentaria os mesmos obstáculos do passado para hoje ser a cabeleireira que você é? Eu faria tudo de novo, mas de forma diferente. Porque eu vejo assim que, por exemplo, tem coisas na vida, né, que você, se você tivesse feito diferente, teria um resultado. Por que hoje eu tenho um resultado que me satisfaz? Porque eu comecei a agir diferente. Então, se eu tivesse começado a agir diferente lá atrás, eu teria tido esses resultados há mais tempo. Entendeu? Mas eu entendo que eu não seria a pessoa que eu sou hoje, né? Verdade. Se eu não tivesse passado por tudo que eu passei. Então, é algo assim que, se pudesse, né? Claro que a gente faria algumas coisas diferentes, mas eu estou muito satisfeita com o que eu sou hoje. Que legal, isso é importante. Sim. Enfim, eu tenho uma pergunta que eu faço para todo mundo no final. Todo mundo, inclusive eu fiz essa mesma pergunta para um senhor de 110 anos que eu entrevistei e ele me respondeu com muita qualidade, com muita experiência de vida. Eu vou te fazer a pergunta, mas antes eu vou voltar novamente. Tem alguma coisa que a gente deixou de falar? Você queira... tipo assim, quando for assistir, eu poderia ter falado sobre isso. O problema é que eu não estou me lembrando mesmo. Eu acho que a gente falou de tudo um pouquinho, não falou? De tudo um pouquinho. Do seu início. Então, isso, assim, principalmente para quem está aí com esse sonho, né, de entrar nesse mercado, não tenha medo. Vá em frente, porque, assim, é uma profissão muito linda, onde tem espaço para todo mundo. Eu quero deixar isso bem, assim, claro, principalmente para as pessoas que têm segurança, né? Porque, às vezes, uma pessoa pensa assim, mas isso aqui já está saturado. Se eu fosse ouvir todas as vozes, eu não seria cabeleireira.
Porque assim como teve pessoas que me motivou, né, que me motivaram a continuar, teve pessoas também que me desmotivaram, que falavam assim, com certeza. mas você vai ser só mais uma no mercado, é uma profissão que várias pessoas tentou e não deu certo, mas lá dentro de mim eu tinha certeza que ia dar certo. Que legal. Porque eu sabia o que eu queria oferecer. E eu pensava assim, se eu for oferecer aquilo que eu tenho na minha mente em fazer, não tem como dar errado. Olha Essa aí. certeza eu tinha. Que legal, Zé. Isso é muito bom ouvir isso. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo, está te ouvindo, você vai motivar muita gente. E assim, hoje eu vejo que se eu tenho esse reconhecimento aí, né, como você mesmo falou aqui no início, eu acho que é graças, assim, a essa honestidade, Sim, sabe, sim. Patrick? Eu procuro sempre, assim, ser bem sincera. Agradando ou desagradando, eu procuro sempre falar com franqueza as Legal. coisas. Já aconteceu de cliente marcar procedimentos pelo telefone e quando chega no salão que eu vejo que o cabelo não vai Não resistir, é, eu não faço. Isso Então é eu sempre importante. procuro passar de uma forma assim que faça o cliente entender o porquê. Na maioria das vezes, graças a Deus, elas entendem, outras vezes não, mas tudo bem, né? Aí já não é problema meu. Antes de fazer a pergunta final, eu estou vendo aqui, observando, você veio muito bem produzida, você já é de natureza muito bonita, mas você tem sempre essa produção, o seu cabelo é muito, muito bem trabalhado, as cores, como eu disse, combina com a pele. Você se sente na obrigação de estar sempre assim para que as pessoas que possam te ver falar assim, não, ela anda bem produzida para ser exemplo para a gente. Você tem essa coisa... você se sente obrigada a andar assim, bem produzida? Realmente eu sou vaidosa. Eu gosto de me sentir bonita. Isso me faz bem. Então, primeiramente, é porque me faz bem. Assim, eu me sinto bem com isso. Mas me sinto também na obrigação, porque eu trabalho com beleza. Como que eu vou passar a credibilidade do meu trabalho? Eu acho até assim... Seria até um desrespeito com o meu cliente, Isso. né? Eu ficar lá de todo jeito, não me cuidar, não cuidar do meu cabelo. Como que eu vou passar confiança para o meu cliente? É justamente isso. Falar que o meu tratamento é bom se o meu cabelo está todo danificado. É né? isso mesmo. Então, assim, eu quero inspirar, eu quero também inspirar o meu cliente. O sentido da minha pergunta é esse mesmo. Você sente como se você tem que ser sempre uma inspiração para então, sua assim, cliente? respondendo, eu acho que é uma obrigação também. É porque eu vejo muita gente... isso serve para todas as profissões, viu, gente? Eu não estou aqui generalizando. Eu estou generalizando assim, no sentido de todas as profissões. Tem muita gente que fala uma coisa, mas não vive aquela realidade. É nesse sentido que eu estou querendo. Exatamente. Entendeu? É a mesma coisa de você, se você tivesse se formado psicólogo, mas você não vive aquilo que você passa para os seus... Exatamente. Entendeu? Você quer tomar uma aguinha antes de responder a pergunta Vou tomar final? sim. Pode tomar, pode ficar à vontade. Gente, hoje eu estou aqui com a Zéza, como eu disse, né, uma das melhores cabeleireiras aqui de Brasília e de Minas, sempre muito requisitada. Quando eu estou assim, que eu trabalho com mulheres, eu trabalho com Samanta, a Isabela, e sabe, eu vejo a satisfação quando elas chegam lá e falam assim, puxa vida, eu tô saindo lá de Zéza, a gente sente a leveza na alma, sabe? E é muito legal. Isso é muito bom, viu, Patrick? Pois é, por isso que eu fiz de tudo para que você viesse aqui para mostrar para as pessoas a sua história e mostrar que hoje você é tudo que você é, mas teve as dificuldades, teve as barreiras que você teve que ultrapassar. Sim, tem sempre, né, Patrick? E vai ter, né? E não vai ser Vão isso ter, que né? pode desanimar a gente, não. E muito bom ouvir sua história, viu, Zéza? Eu posso dizer que foi uma pessoa que saiu... Assim, eu não estou falando que o Bahia é roça, mas saiu da zona rural. Não, mas eu morava na roça mesmo. Roça, né? Porque eu nasci lá, mas eu nem... E era na roça também, era no município de Ubaí. Município, zona rural. E depois fui para outra... Então, uma menina que saiu da roça. Saí da roça. Foi para a Itália. Sim. Hoje reside em Brasília de Minas, gosta dessa cidade, se considera uma... Considero Brasil-Minense, eu sou Brasil-Minense. Pois é. E presta relevantes trabalhos aqui a Brasília de Minas e toda a região. Zéza, diante de tudo isso, então vamos lá. Não vou enrolar com a pergunta, não. Pode perguntar. Bem que eu gostaria de continuar aqui conversando com você. O bate-papo tá tão bom, a conversa tá tão boa. Ah, que bom. E eu tenho certeza que o pessoal em casa também vai estar gostando bastante. Zéza, diante de tudo isso,
a menina que saiu da roça, que foi para a Itália, que hoje é uma grande cabeleireira, um grande profissional. O que é a vida para você? O que ela significa? A vida é um presente de Deus, Patrick. É um presente. A vida é um presente e, assim, a gente tem que estar lembrando disso todos os dias. Porque os desafios da vida, se a gente for levar muito a sério, dar muita importância para os desafios, muitas vezes a gente corre o risco de esquecer isso. Verdade. Esquecer que é o presente mais precioso que a gente tem. Então, assim, é algo que é indiscutível. Às vezes essa pergunta, muita gente fala, puxa, a vida é tão difícil de responder. E ao mesmo tempo muito fácil, né? É um presente, porque a vida, ela é um resumo de tanta coisa, das coisas simples, como o respirar, como o acordar. Todo dia a gente tem uma oportunidade. Isso é a vida acontecendo. E também não só as coisas boas, as coisas ruins também, faz parte da vida. A experiência. Então, assim, o que eu aprendi, né, na vida? Eu aprendi que a gente tem sempre uma escolha. Não importa o que você viva, não importa o que te aconteça, sempre você pode escolher. Sempre tem um aprendizado. Sempre tem um lado bom. Porque é você que escolhe se você vai aprender ou se você vai ficar ali remoendo, sofrendo, se torturando, achando que a vida não vale a pena. Porque ela não te oferece só as coisas ruins em determinadas situações. Sim, sim. Mesmo ali dentro daquela situação, tem algo que te encanta, tem algo... Por exemplo, você passa por uma situação difícil, mas você sai daquela situação bem mais forte. Com certeza. Então, quando vir outro desafio, você já não tem mais aquela fragilidade que você teve lá atrás. Você já vai estar mais forte e mais preparado para passar por aquilo. Então, se você analisar, aquela situação que você viveu anterior, ela te fortaleceu, ela te lapidou. Agora eu vou puxar um pouquinho da Zézia psicóloga. Não, eu não sou psicóloga. Isso foi... Não, é que eu achei interessante você responder sobre a questão do que é a vida. Sim. E essa pergunta, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, eu tenho certeza que você tira de letra. Na verdade, não é uma pergunta, Zézia. Eu gostaria que você olhasse ali para a nossa câmera e falasse, em especial, para aquela mulher que talvez esteja desmotivada, que talvez esteja passando por problemas ou que talvez esteja enfrentando desafios. Você é o exemplo de uma mulher que hoje é independente, que hoje é uma mulher vitoriosa, que venceu na vida. Eu gostaria que você usasse um pouquinho do seu lado de psicóloga mesmo, com aquilo que você aprendeu ali no salão, e fizesse uma vamos dizer, uma motivação para essa mulher, em especial para essa mulher que talvez esteja aí nos assistindo e esteja tão desmotivada, desanimada com a vida. Então, Patrick... Você é exemplo de uma mulher vitoriosa? Obrigada. Todo dia eu venço um pouquinho, então sou sim vitoriosa. Todo dia eu venço um desafio. Enfim, eu vejo que é comum as pessoas, as mulheres, não todas as pessoas, mas principalmente as mulheres, né? Quando está passando por um desafio, se questionar. Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu tenho que passar por isso? Primeiro que já vem de um princípio que a vida é isso. A vida, ela tem altos e baixos, certo? Então, assim, se você está passando por algo difícil, você já é vencedora. Porque a gente tem um Deus que cuida da gente, e se Ele está permitindo você passar por isso, é porque Ele já te capacitou. Então, você já é vitoriosa. E, embora possa parecer estranho, é como se a gente estivesse romantizando a dor, mas a dor, ela não é nossa inimiga. Ela, na verdade, ela é aquilo que detecta o que está de errado, é aquilo que nos mostra onde a gente precisa melhorar, onde a gente precisa cuidar. Por exemplo, se eu estou com uma dor, se eu tenho um problema e aquilo ali não me causa dor, como que eu vou saber que eu estou com aquele problema, às vezes, ali num órgão, por exemplo? Como que eu vou cuidar? A dor, ela está dando sinal que tem alguma coisa de errado. Então, ela está me ajudando a perceber algo enquanto é tempo. Então, eu te falo para você olhar para a sua dor com outro olhar, que às vezes a gente precisa olhar mais além.
A gente não pode olhar simplesmente assim, tá doendo, minha vida é difícil, por que comigo? Não, porque se a gente for olhar dessa forma, a gente está sendo até egoísta. Porque tem pessoas que estão passando por coisas bem piores. Verdade. Crianças que nunca fez nada, né? Quantas crianças já nascem aí com problemas, né? E a gente às vezes fala assim, gente, uma criança tão inofensiva, nunca fez nada de ruim e está ali sofrendo. Então, assim, a gente não vai ter resposta do porquê. Mas eu costumo dizer que tem sempre um para quê. Olha aí, tá vendo, gente? Então, assim, tem sempre um para quê. Então, muitas vezes, a dor é para nos fortalecer mesmo, é para nos ajudar. Então, eu aprendi a lidar com a dor. Não que seja bom, mas ela é necessária. E eu costumo dizer que cada entrevista é um aprendizado. E hoje eu tive aqui uma aula de uma mulher brilhante. Uma mulher que venceu e vence todos os dias na vida. E eu fico muito feliz, Zézia. Muito obrigado por ter vindo aqui hoje. Tirou um pouquinho do seu tempo para ofertar aqui a sua história, nos oferecer aqui a sua história aos nossos telespectadores. E eu desejo muito sucesso. Continue tendo sucesso na sua vida. Muito obrigado, viu? Sim. E queria acrescentar só mais. Pode. Independente da dor, do problema que você esteja enfrentando, isso não é motivo para você se deixar de lado. Tem sempre algo que você pode fazer por você mesmo. Cuidar do seu cabelo, cuidar da sua pele. Então, assim, tem sempre algo que a gente pode fazer por a gente. A gente não pode se abandonar. Porque quando a gente está passando por algum desafio, aí é que precisamos investir em nós para a gente ter mais força de continuar levando aquele desafio adiante. Até o dia da vitória. Sabe as palavras. Que bom. Muito obrigado. E eu que agradeço, seja sempre Patrick. bem-vinda, viu? É um prazer ter essa oportunidade aqui de estar compartilhando feliz. Um pouco da minha vida. E, assim, é gratificante demais. A vida é maravilhosa, né, Patrick? Com certeza. Nos proporciona tantas coisas boas. Isso. E eu estou muito feliz de estar fazendo parte aqui desse momento. E muita gente vai ficar feliz também em assistir essa história maravilhosa. Assim espero. E, como eu disse, seja sempre bem-vindo. Quando quiser voltar, pode ficar à vontade. Viu? Sim. Gente, eu quero pedir a você que nos assiste para se inscrever no canal. Muita gente tem assistido os vídeos, os podcasts e não tem se inscrevido no canal. Acho que a palavra é essa. Não se inscreva, não tem apertado lá o sininho de notificações. E eu vou dizer novamente, é de graça, você não paga para se inscrever no canal. O fato de você apertar lá para se inscrever não vai machucar a cabeça do seu dedo, tá? Então pode ficar à vontade de se inscrever no canal, porque eu preciso da sua inscrição. E eu costumo dizer o seguinte, eu não sei aonde eu vou chegar, mas eu não vou parar até descobrir. Esse é o podcast Os Notáveis, hoje com a história maravilhosa dessa mulher que cuida, além dos cabelos, do visual das mulheres, cuida também de almas. Muito obrigado, Zézia. Obrigada, eu que te agradeço, Patrick. Parabéns por esse lindo trabalho, né? Obrigado. De ser essa porta para a gente estar podendo mostrar um pouco da gente. Então, eu vejo que é uma sensibilidade que você tem em ver o quanto as pessoas precisam, né? Tanto receber e também mostrar um pouco daquilo que as pessoas não teriam acesso se não fosse essa porta que você está abrindo. Esse é nosso objetivo e vai continuar sendo. Então, valeu, gente. Tchau, tchau. Até outra oportunidade. Valeu. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Os Notáveis, com Patrick Rodrigues.